Fala galera, seja muito bem-vindo a essa aula e na aula de hoje eu vou ensinar as principais tags do HTML5. Bom, olha só, na aula anterior a gente andou aqui construindo aqui toda a estrutura necessária para a gente construir qualquer site em HTML. Agora a gente vai ver as principais tags que a gente mais usa no HTML. E dessas principais tags, as mais usadas são apenas três: a tag, as tags de cabeçalho, a tag de parágrafo e a tag de imagem, tá? Bom, eu vou exemplificar aqui uma por uma para ficar mais claro. Vamos começar pelas tags de cabeçalho. Das tags de cabeçalho, a gente tem seis tags principais, que elas começam assim. Eu vou digitar o comando e aí eu vou explicar para vocês, então não se preocupem. Ó, eu vou digitar aqui um H1, vou colocar aqui como título principal e eu vou colocar as outras tags que fazem parte das tags de cabeçalho, que é H2, que ela serve para o subtítulo, e depois a gente tem a tag de H3, ó, H3, temos a tag de H4 e vai até H6, tá? H4, vou colocar aqui, e H5 e o 6, certo? Vamos lá, H5 e H6. Bom, o que essas tags fazem? Tá? Basicamente servem para adicionar títulos na nossa página. Então, toda vez que a gente precisar adicionar títulos na nossa página, a gente utiliza essas tags de cabeçalho. Porém, cada comando aqui, ela vai representar um nível de hierarquia desses títulos. O H1 ele vai servir para o título principal da sua página e ele deve ter apenas um por página, porque nesse H1 você vai colocar do que se trata a sua página. Então, vamos supor que você está criando um site lá, uma loja virtual, que ela vai vender produtos diferenciados para bebês. Então, o título principal da sua loja, ou seja, do que se trata a sua loja, é o que? Produtos diferenciados para bebês. Então, você normalmente vai colocar isso no H1, que é o título principal, que explica para a pessoa do que se trata o seu site. Depois, os demais títulos, que seriam subtítulos, a gente vai colocar nos demais cabeçalhos que a gente tem aqui por nível de hierarquia. Então, os subtítulos, eles a gente coloca em H2. Os que têm um nível inferior ao subtítulo, a gente coloca em H3, e inferior a H3 H4, inferior a H5 H5, tá? Fica tranquilo que quando a gente construir uma página futuramente vai ficar mais claro, mas o que você tem que compreender é que cada comando aqui ele vai adicionar um título com um nível de hierarquia no nosso site. Eu vou apertar o Ctrl S para vocês verem visualmente como que isso é estruturado. Olha só, eu acessei o site aqui e aqui mostra o título principal do meu site, o subtítulo, o, o título de nível 3, o 4, 5 e o 6, né? Deixa eu ver se eu coloquei tudo certinho, porque vai até o 6, H1, H2, H3, H4, H5 e faltou o H6, tá? Ó, tem o H6 também. E aí a gente coloca aqui H6, colocar subtítulo de nível 6, a gente pode colocar, tá? E aí você vai percebendo que cada subtítulo ele vai diminuindo de tamanho, mas isso não é só questão visual, porque quando a gente aprender CSS, a gente vai aprender a diminuir o tamanho dos títulos, mesmo se ele for um título principal. Mas para o navegador, isso vai servir para que organize, né? Ele entenda
quais que são os níveis de importância de cada cabeçalho do seu site, de cada título do seu site, tá? Então, sempre o título principal, que normalmente vai explicar o que se trata do seu site, você coloca no H1 e você vai colocar apenas um por página. Já o subtítulo das suas páginas, você pode colocar quantos você quiser e você coloca em H2. E aí, se tiver títulos inferior ao subtítulo, você coloca em H3, se tiver inferior o H3 e H4 e assim vai. Bacana? Então é assim que a gente trabalha com cabeçalhos no HTML. Depois, o segundo comando mais utilizado é o comando P, tá? A tag P, que ela é em minúsculo aqui, tá? Tag P, que significa o quê? Parágrafo. Ou seja, toda vez que eu precisar colocar um parágrafo no meu site, eu vou utilizar essa tag P. E um parágrafo não se trata apenas daqueles blocos de textos grandes, tá? Mas textos pequenos também, como frases, textos explicativos, bacana? Então não se limite a isso. Show? E aí, quando eu precisar adicionar esses textos, eu coloco dentro de um parágrafo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, esse é o meu primeiro parágrafo. Eu posso colocar quantos parágrafos eu quiser, tá? Posso colocar, ó, esse é o meu segundo parágrafo, tá? E se eu carregar a página aqui, ó, esse é o meu primeiro parágrafo e esse é o meu segundo parágrafo. Bacana? Então é isso que o comando P ele faz. Depois a gente tem o comando de imagem. O comando de imagem ele serve para a gente inserir imagens no nosso site. A gente coloca img assim. E aí dentro do comando a gente vai colocar uma propriedade chamada CRC dessa forma aqui. E aqui a gente vai colocar o nome da imagem com o tipo de formato que ela tem. Então, por exemplo, lá na pasta onde que está esse HTML, eu tenho que ter uma imagem. E aí eu pego o nome dela e o formato dela e coloco aqui, ó. E aí quando eu dar o Ctrl S e carregar a página, ó, ele vai carregar a imagem. Bacana? E é isso, tá? Essas são as principais tags. E aí agora eu vou fazer aqui um projetinho prático aqui com vocês para a gente trabalhar com essas principais tags para reforçar mais elas para vocês. Então vamos lá, olha só. Primeiro, vamos lá. Vamos supor que eu tenho um sitezinho aqui que ele vai vender um protetor de cabeça para bebê, certo? Então, o título principal do meu site, ou seja, do que se trata o meu site, é um site para vender um protetor de cabeça para bebê, eu tenho que colocar no H1, tá? E eu só posso colocar um H1 por página, tá bem? E no H1 fica o que se trata, o título principal, o que se trata essa página. E depois eu vou colocar um subtítulo com H2, tá? Para explicar um pouco mais aqui, né, sobre esse protetor, que é proteção de conforto para os primeiros passos do seu bebê. Bacana? E aí eu vou colocar aqui dentro do H2 e bacana, que é o subtítulo que essa página tem. E aí a gente vai ter aqui um texto, né? Um texto explicativo. Como é um texto explicativo, eu vou colocar dentro de um parágrafo, independente do tamanho dele. Se ele fosse menorzinho, se ele é explicativo, ele é um parágrafo, tá? Então aqui é um texto explicativo explicando o produto. É P minúsculo, tá? Aqui eu estou colocando P maiúsculo, mas é P minúsculo. E aí, beleza. E aí a gente vai ter aqui, ó, o título principal do que se trata o meu site, um subtítulo e um texto explicativo do produto. E agora, para finalizar, a gente vai colocar o comando de imagem, que ele precisa de um atributo chamado CRC para informar para o navegador aonde que essa imagem vai estar. E eu coloco o nome da imagem lá, certo? Eu vou colocar o nome da imagem, ela tem que estar na mesma pasta aqui que esse arquivo HTML está, porque ele vai procurar esse arquivo aonde que está o index.html. E aí eu faço assim, Ctrl S, vou carregar
e eu já tenho aqui a estrutura de um site aqui, é um sitezinho bem simplesinho para vender esse produto aqui. Bacana? É isso. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí.